Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos experimentos econômicos mais ousados e também mais controversos do século XX. A grande aposta que o Brasil fez para se tornar uma potência industrial, construindo quase tudo do zero, aqui dentro. É uma história, assim, fascinante sobre desenvolvimento, sobre protecionismo e as consequências que a gente sente até hoje. Pois é, essa pergunta aí, ela basicamente guiou a estratégia brasileira por mais de 50 anos. A ideia era bem radical. Vamos fechar nossa economia para o mundo e forçar a criação de uma indústria nacional. Mas de onde veio essa ideia? E mais importante, o que aconteceu na prática? Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com uma economia que vivia de café. Depois, vamos ver o plano ousado para mudar isso, o auge daquele lema 50 anos em 5, o preço altíssimo que se pagou por esse progresso e, no final, o que ficou de legado da chamada década perdida. Então, vamos lá. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho do século XX. O Brasil já era uma potência, sabe? Mas era uma potência de um produto só. Olha só que coisa. A economia do Brasil era super simples, e essa era justamente a sua maior fraqueza. Ali por 1929, pensa bem, uns 65% de tudo que o país vendia para o exterior era café. Isso quer dizer que a saúde financeira do Brasil inteiro vivia refém do humor dos mercados lá de fora e, claro, do preço de um único produto. E esse modelo, de depender de um produto só a cada ciclo, era frágil demais. Qualquer crise lá fora, nos países que compravam da gente, ou até um excesso de produção aqui dentro, podia levar a economia inteira para o buraco. E além disso, a grana toda do café ficava concentrada na mão de pouquíssima gente, o que só aumentava a desigualdade social. Pois é, e aí, o colapso veio. E veio com tudo. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, o mundo basicamente parou de comprar café. O Brasil ficou com montanhas de sacas que ninguém queria e o preço despencou. Não tinha mais para onde correr. A crise já não era uma ameaça, era a realidade nua e crua. Ficou muito claro que alguma coisa precisava mudar. E rápido. Mas sabe como é, né? É na crise que surgem as ideias mais ousadas. E foi o que aconteceu. Nasceu ali uma solução que era uma virada de chave total na política econômica do país. A lógica por trás disso era até bem simples, mas muito poderosa. Se o mundo não quer mais comprar o nosso café para a gente poder comprar os produtos deles, então a gente mesmo vai fabricar esses produtos por aqui. O foco saiu completamente de vender para fora e se voltou para dentro, para o nosso próprio mercado. Tá, mas como fazer isso acontecer na prática? Bom, o governo usou um verdadeiro arsenal de políticas. Primeiro, levantou barreiras com tarifas bem altas para dificultar a vida de quem quisesse vender produto importado aqui. Segundo, o próprio Estado virou empresário, criando estatais gigantes em setores que eram considerados chave. E, por fim, deu todo tipo de incentivo, como imposto mais baixo e crédito fácil, para a empresa brasileira começar a produzir. E olha, é importante entender que essa transformação toda não aconteceu da noite para o dia, não. Foi um projeto de décadas, que passou por vários governos, cada um com sua intensidade. A gente pode basicamente dividir essa longa jornada em 3 grandes fases, sabe? Começou lá com o Getúlio Vargas, que construiu a base de tudo. Depois foi acelerada ao máximo com o Juscelino Kubitschek. E, por fim, foi aprofundada durante o regime militar, que focou mais na indústria pesada. O Getúlio Vargas ele teve uma sacada importante. Ele entendeu que antes de pensar em fazer carro e geladeira, o país precisava ter o básico: aço, minério, energia. Então o Estado foi lá e criou empresas gigantescas como a CSN, a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Elas se tornaram a espinha dorsal da indústria que viria depois. Aí a gente chega no momento que talvez seja o mais famoso dessa história toda. O JK chegou com aquele slogan super audacioso que, nossa, capturou a imaginação do país inteiro. A meta era essa mesmo, acelerar o desenvolvimento de um jeito que ninguém nunca tinha visto. E olha, o Brasil acelerou mesmo, foi uma loucura. As montadoras de carro vieram para cá, o governo investiu rios de dinheiro em estradas, em hidrelétricas, o país estava se modernizando muito rápido. Só que tinha um detalhe importantíssimo, que era quase uma bomba relógio. Uma parte enorme desse crescimento todo era financiada com dívida, com dinheiro emprestado de fora. Só que, como tudo na vida, esse crescimento todo, ele não veio de graça. As escolhas que foram feitas ao longo de décadas começaram a apresentar uma conta, e era uma conta bem alta. É aqui que a gente vê o grande paradoxo desse modelo todo. Por um lado, deu certo. Sim, o Brasil construiu uma indústria que não tinha e cresceu a taxas que eram invejáveis. Mas, por outro lado, essa indústria, como era muito protegida da concorrência, acabou se tornando pouco eficiente e com produtos caros.
E para bancar tudo isso, o governo acabou gerando uma inflação gigante e acumulando uma dívida externa que virou uma bola de neve. E essa questão da dívida é impressionante de ver. Dá uma olhada na escalada disso. O que era uma dívida bem controlada ali nos anos 60 foi crescendo, crescendo, e nos anos 80 virou uma crise gigantesca que simplesmente sufocou a economia do país. E não foi só a economia que pagou o pato, não. Os custos sociais foram gigantescos. Milhões de pessoas largaram o campo e foram para as cidades atrás de uma vida melhor. Mas o que encontraram foram periferias sem estrutura nenhuma e empregos que pagavam muito pouco. O tal milagre econômico acabou concentrando ainda mais a renda na mão de poucos, e esse ambiente todo de proteção estatal abriu um espaço enorme para a corrupção. Bom, e aí, finalmente o modelo que já estava assim no seu limite, ele simplesmente entrou em colapso. E o resultado foi um dos períodos mais duros da nossa história econômica. Pensa só na combinação: dívida que não dava para pagar, inflação que saiu completamente do controle, e isso jogou o Brasil numa crise profundíssima. A década de 80 inteira foi um tempo de estagnação, a economia patinava, não saía do lugar. Aquele modelo que tinha prometido um futuro brilhante simplesmente tinha se esgotado. A virada de chave mesmo veio lá nos anos 90. O governo Collor começou um processo de abertura da economia que foi bem radical. Cortou tarifas, privatizou muitas daquelas estatais que tinham sido criadas décadas antes. Foi o fim oficial daquela era e o começo de um capítulo totalmente novo, o de tentar se integrar à economia mundial. No fim das contas, a história do Brasil é um estudo de caso incrível. Ela mostra tanto o poder quanto os perigos de uma industrialização tocada pelo Estado. A grande pergunta que fica e que serve de lição para o mundo todo é: onde é que está o equilíbrio certo entre proteger a sua indústria que está nascendo e se abrir para competir no mercado global? A experiência brasileira, com todos os seus altos e baixos, continua sendo fundamental para a gente pensar nessa resposta.